Seja bem-vindo a mais uma aula do curso PowerPoint para profissionais, onde apresentaremos técnicas e procedimentos para você criar apresentações profissionais no PowerPoint, elevando suas apresentações a um outro nível. Neste vídeo, vamos mostrar como criar esta interessante apresentação com efeito de papel rasgando. Esse tipo de apresentação pode ser usada em diversos contextos, como treinamentos, apresentações, palestras, entre outros. Com as imagens adequadas e o contexto correto, esse tipo de efeito chamará em muito a atenção das pessoas que estão assistindo a sua apresentação. E com algumas manobras simples, você consegue aplicar este interessante efeito em seus slides. Acompanhe agora, passo a passo, todas as técnicas e procedimentos para se criar esta apresentação com efeito de papel rasgando, utilizando somente recursos nativos do Microsoft PowerPoint. Primeiramente, vamos solicitar uma apresentação em branco no PowerPoint. Para fazermos o efeito do papel rasgando, acessamos a guia Inserir e acionamos o comando Formas. E vamos escolher este objeto chamado Forma Livre. Para utilizá-lo, basta clicar e segurar o botão do mouse ao mesmo tempo em que faz um desenho com formas irregulares, onde para finalizar a edição, você deve fechar este objeto unindo com o primeiro ponto. Vamos gerar um slide adicional e inserir uma imagem. Copiamos esta imagem de volta para o primeiro slide, clicamos com o botão direito do mouse sobre o objeto de forma e no menu escolhemos a opção Formatar Forma. Na seção Preenchimento, clicamos em Preenchimento com imagem e textura e acionamos o botão Área de Transferência. Vamos retirar o contorno deste objeto. Aplicamos em seguida o efeito de sombra interna neste objeto. Vamos inserir outro objeto com forma irregular, repetindo o mesmo processo anterior. Para colorir, clicamos com o botão direito do mouse sobre o objeto de forma e no menu escolhemos a opção Formatar Forma. Na seção Preenchimento, clicamos em Preenchimento Gradiente e aplicamos ajustes nesta formatação. Aplicamos em seguida o efeito de sombra neste objeto. Em seguida, duplicamos este objeto e mudamos um pouco o formato do lado direito. Para isso, selecionamos o objeto e na guia Formatar, clicamos em Editar Forma e no menu escolhemos a opção Editar Ponto. Para facilitar a manobra, você pode eliminar alguns pontos. Para isso, clique com o botão direito do mouse sobre algum ponto e no menu escolha a opção Excluir Ponto. E enviamos para trás do primeiro objeto. Duplicamos este objeto e repetimos o processo. Para facilitar as manobras, vamos agrupar estes objetos. Após, vamos inserir os outros objetos que compõem este slide, como a logomarca do PowerPoint e textos complementares. Em seguida, vamos escolher uma cor para o plano de fundo. E agora, vamos aplicar os efeitos de animação nesse slide. Primeiramente, selecionamos estas peças que foram agrupadas. Na guia Animações, escolhemos o efeito de entrada chamado Surgir. Em Opções do efeito, escolhemos a direção vindo de cima. Escolhemos também esta opção para que o efeito seja executado ao clicar com o mouse. Definimos um tempo de 1 segundo. Vamos habilitar também o painel de animação. Vamos aplicar agora o efeito na peça que contém a foto. Para este objeto, vamos aplicar o efeito de entrada chamado Apagar. Em Opções do efeito, escolhemos a direção vindo de cima.
Vamos configurar para que o efeito seja executado com o efeito anterior. Aplicamos um atraso de 0,2 segundos. Lembrando que estes valores são definidos mediante testes. Você pode escolher a velocidade e o atraso dos efeitos de acordo com a sua necessidade. Em seguida, vamos aplicar o efeito na logomarca do PowerPoint. Para isso, na seção Saída, escolhemos o efeito Apagar. Nas opções de efeito, escolhemos a direção vindo de cima. Também vamos configurar para que ele seja executado com o efeito anterior. E para a perfeita sincronização, vamos aplicar um pequeno atraso de 0,6 segundos. E para finalizar este primeiro slide, vamos aplicar um efeito nestas frases que estão na mesma caixa de texto. Nos efeitos de entrada, escolheremos o efeito chamado Esmaecer. Este efeito será executado após o efeito anterior. Já podemos testar essa sequência, clicando no painel de animação, no primeiro efeito e acionando este botão para reproduzir a sequência de animações dentro do PowerPoint. Ou pressionar a tecla F5 para executar a apresentação em tela cheia. Caso necessário, faça ajustes na duração ou no atraso dos efeitos. Vamos inserir outro slide em branco e criar o mesmo efeito com outras variações. E na guia Inserir, acionamos o comando Formas. Acionamos novamente o objeto chamado Forma Livre, lembrando que para utilizá-lo, basta clicar e segurar o botão do mouse ao mesmo tempo em que faz este desenho com formas irregulares, onde para finalizar a edição, você deve fechar este objeto unindo ponto com ponto. Aplicamos em seguida o efeito de sombra interna nestes objetos. Para ganharmos tempo, vamos copiar esta peça do slide anterior. Após, vamos inserir os outros objetos que vão compor este slide, como os ícones e textos complementares. Vamos agrupar o ícone e o texto junto com a peça. E agora, vamos aplicar os efeitos de animação neste slide. Primeiramente, selecionamos esta peça. Na guia Animações, escolhemos o efeito de entrada chamado Surgir. Em opções do efeito, escolhemos a direção vindo de cima. Escolhemos também esta opção para que o efeito seja executado com o carregamento do slide. Vamos aplicar os mesmos efeitos na peça do meio, apenas invertendo alguns ajustes. Na guia Animações, escolhemos o efeito de entrada chamado Surgir. Em opções do efeito, escolhemos a direção vindo de baixo. Escolheremos também esta opção para que o efeito seja executado após o efeito anterior. Para este objeto, vamos aplicar o efeito de entrada chamado Apagar. Vamos configurar agora para que o efeito seja executado com o efeito anterior. E para o último conjunto, na guia Animações, escolhemos o efeito de entrada chamado Surgir. Em opções do efeito, escolhemos a direção vindo de cima. Escolhemos também essa opção para que o efeito seja executado após o efeito anterior. Para este objeto, vamos aplicar o efeito de entrada chamado Apagar. Em opções do efeito, escolhemos a direção vindo de cima. Vamos configurar para que o efeito seja executado com o efeito anterior. E já podemos testar essa sequência clicando no painel de animação, selecionando o primeiro efeito e acionando este botão para reproduzir a sequência de animações. Caso necessário, faça ajustes na duração ou no atraso dos efeitos. Vamos inserir outro slide em branco e criar uma nova variação deste efeito. Na guia Inserir, acionamos o comando Formas,
Acionamos novamente o objeto chamado forma livre. Aplicamos em seguida o efeito de sombra interna nestes objetos. Para ganharmos tempo, vamos copiar esta peça do slide anterior. Após, vamos inserir os outros objetos que vão compor este slide. Vamos fazer o agrupamento de todas essas peças. E agora, vamos aplicar o efeito de animação neste slide. Primeiramente, selecionamos esta peça. Na guia Animações, escolhemos o efeito de entrada chamado Surgir. Em opções do efeito, escolhemos a direção vindo da esquerda. Escolheremos também esta opção para que o efeito seja executado com o carregamento do slide. Vamos aplicar agora o efeito na peça de trás. Para este objeto, vamos aplicar o efeito de entrada chamado Apagar. Em opções do efeito, escolhemos a direção vindo da esquerda. Vamos configurar para que o efeito seja executado com o efeito anterior. E já podemos testar toda a sequência pressionando a tecla F5. E está pronto! Neste vídeo, você aprendeu a criar esta apresentação com efeito de papel rasgando, utilizando somente recursos nativos do Microsoft PowerPoint. Obrigado pela atenção e até a próxima aula!